Estou aqui hoje no Legos para a gente conversar um pouquinho sobre birra. Essa palavra grave que nos dá até um suador, né, quando a gente pensa nos nossos filhos desorganizados. Antes de eu falar e entrar no assunto de birra, eu queria até fazer um desabafo pessoal de como eu cheguei nesse tema, né? Qual é o conceito de birra? Birra é uma demonstração corporal de um sentimento que a criança está sentindo e ela não consegue dar nome àquilo. Então, eu vou dar um exemplo de maneira bem simples. Quando a criança nasce, o nenenzinho, ela chora, não chora? E aí, quando a gente se depara com aquele choro, né, aquela tensão do neném chorando, a gente tem que descobrir o que está acontecendo com o nenê. Só que, quando é nenê, são coisas concretas, são fáceis. É uma fralda suja, é frio, é calor, é sono, é fome. Então, a gente vai tentando entender, dentro da dinâmica mãe, pai, filho ou cuidador daquela criança, a dar uma resposta concreta ao choro que o nosso filho tem, certo? E a birra? A birra é a mesma coisa, só que eu diria com um pouquinho de volume a mais desse rock and roll. A criança, ela se depara com uma situação que ela não sabe resolver, seja desligar a televisão na hora que ela está curtindo, seja ter que sentar na mesa para comer e ela está lá brincando, ou então, horário de dormir, ela não quer dormir, ela quer continuar a brincar ou fazer aquela atividade. Então, ela está no mundo imaginário dela e você tem que focar e organizar essa criança para o mundo real. Vamos voltar. Ela, de maneira bem simples, a criança tem uma organização simples. Ela está curtindo aquele movimento, aquela atitude, aquela questão, e aí, de repente, tem que ter uma quebra porque ela vai ter que voltar para uma coisa que já está estabelecida dentro das regras da casa e vai ter que se organizar e fazer aquilo que o pai, a mãe ou o cuidador está esperando dela. E aí, diante dessa situação, vai vir a tristeza, a raiva, a angústia, ela se desorganiza. Porque esses sentimentos ela ainda não sabe lidar. E como ela não sabe lidar e ela não sabe nomear o que ela está sentindo, ela vai te demonstrar de maneira corporal através da birra. Então, birra nada mais é do que, em última instância, raiva, tristeza, medo, insegurança, incerteza. São são sentimentos que a criança está sentindo naquele momento e que ela demonstra de maneira como sintoma, e os pais, como cuidadores, têm que tentar enxergar no meio daquela loucura, porque não é fácil mesmo ser pai e mãe nesse momento, e dar nome, dar voz àquilo que a criança está sentindo para poder organizar ela e fazer com que ela se organize e volte ao eixo da rotina da casa. Então, aí nós vamos entrar em dois momentos importantes, que é a birra da criança e a sua desorganização diante de um sintoma que ela está vivenciando e é novo, e o pai, ou a mãe, ou o cuidador, que tem que olhar daquela maneira, tem que olhar aquela cena, né, aquela desorganização de maneira fria, às vezes calculista, mas também intimista, calorosa, para dar a resposta que o filho está sentindo. Então, esse é a birra. Só que qual que é o grande problema da birra que a gente vai entrar aqui? É que muitas vezes, nem a criança, e muito menos os pais, estão diante daquela desorganização. E é nesse momento que eu quero conversar com vocês, pais, mães e cuidadores. É muito importante vocês entenderem que quando o seu filho, sua filha, ou alguém que vocês estão cuidando, estão diante de uma birra, ela só está querendo se comunicar com vocês. Ela quer conversar. Ela quer te dizer que ela está sentindo algo, aquilo lhe incomoda, lhe traz algum tipo de sofrimento, mas ela não está conseguindo resolver. Então vai adiantar você, pai, mãe, cuidador, olhar para aquela cena e ir com medo, com angústia, com raiva, achando que seu filho está tentando te atingir, te maltratar, ou que ele não quer fazer aquilo que você solicitou porque ele não gosta? Não, isso tudo são seus sentimentos. Isso foi a etapa mais difícil de ser pai, de assumir as nossas responsabilidades, assumir a nossa maturidade enquanto identificar o que a gente sente e ter acesso ao que o nosso filho está sentindo e que ele está nos solicitando naquele determinado momento. Então, pelo que a gente acabou de conversar, birra é um sintoma, uma demonstração de uma frustração, de uma desorganização daquela criança diante de uma demanda que foi estabelecida pelos pais e que cabe aos pais acolherem, entenderem, dar nome e linguagem àquilo que a criança está sentindo. Birra sozinha, ok,
é uma coisa que vai fazer parte do desenvolvimento, vai fazer parte da história natural dessa criança em momentos que ela for frustrada. Mas agora vamos entender aqui, pais, mães, cuidadores. Se essa birra é uma coisa que é interminável, vem junto às vezes com uma fala que está atrasada, com uma criança que não estabelece ou não se relaciona com colegas, ou se irrita com a presença de outros amiguinhos quando vai brincar, ou então ela se irrita com barulhos altos e aí acaba fazendo um movimento de tampar o ouvido, ou não quer prestar atenção naquilo que está acontecendo. Quer dizer, existe uma série de outras situações que, por mais que a birra, ou aquele movimento, aquela gritaria, aquele barulho, ou aquela atitude que a criança está fazendo, que a gente interprete como birra, está acontecendo, mas ela não vem sozinha. Aí entra a necessidade de procurar um profissional, seja ele um neurologista infantil, seja uma psicóloga, seja o pediatra da criança, para a gente entender se isso que está acontecendo é apenas sofrimento, que a gente chama como birra, há uma frustração, ou tem alguma coisa a mais que essa birra tem um volume maior, para entender e dar nome e auxiliar vocês, pais, a lidar de maneira adequada diante daquela situação de frustração. Agora, a gente tem que entender a criança como um ser social, e que ela não é só tiro, porrada e bomba naquela gritaria, naquela desorganização. Como que ela lida com os coleguinhas? Como que ela lida com a frustração? Será que a agitação, a desorganização, a desatenção dela diante de uma situação que é cobrada, como na escola, e aí ela apresenta uma birra, é normal? Então, conclusão. A birra é uma movimentação corporal, uma frustração, um sentimento, que cabe aos pais acolherem, dar nome e linguagem àquilo que a criança está sentindo para a gente dar um próximo passo de qualidade no cuidado dos nossos filhos. Se a birra, segundo passo importante, ela vem junto com outros fenômenos, seja atraso de fala, um comportamento inadequado com os pares, uma desatenção, uma hiperatividade, essa criança vale a pena ser passada por uma avaliação integral, com um olhar de vários profissionais para entender o que está acontecendo de fato com essa criança. Obrigado por assistir esse vídeo. Então não se esqueça de curtir, sinalizar o vídeo e compartilhar, além de nos seguir nas nossas mídias sociais, seja ela Facebook, Twitter, Instagram e tantas outras. Comente nossos vídeos, mande mensagem, a gente está aqui para auxiliar vocês, acolher e dar o melhor suporte para a vida e para o filho de vocês. Um grande abraço e tudo de bom. Até mais.